Voltamos com o quadro Pauta do Dia, que te atualiza sobre os assuntos mais buscados na web, trazendo sempre temas relevantes que estão sendo pesquisados. Hoje a gente fala de um dos assuntos que foram tendência aí, em tempo real nas pesquisas do Google. Falamos de São Paulo e do coronavírus. Hoje foi divulgada uma atualização do Plano São Paulo, colocando algumas regiões na fase laranja. E essa fase, de atenção. Então estão na fase laranja Sorocaba, Presidente Prudente, Marília e Registro. O restante do estado aqui todo na fase amarela. Vamos conferir agora um trecho da coletiva que aconteceu em São Paulo falando sobre esse assunto. A pandemia, infelizmente, recrudesceu por culpa de poucos que infelizmente impactaram nas nossas estatísticas. Poucos que não respeitaram as normas sanitárias e as orientações da saúde. Pessoas que infelizmente se aglomeraram, não usaram máscara, festejaram de uma forma irresponsável e colocaram tanto seus familiares quanto amigos em risco. Estamos num momento muito importante da pandemia, mesmo que tenhamos indicadores de fase amarela, se não houver a colaboração de todos, na próxima reclassificação nós teremos mais regiões na fase laranja. Então é isso que nós precisamos evitar. E além de São Paulo, hoje também foi publicado no Diário Oficial o decreto que estabelece o lockdown em Belo Horizonte, a partir dessa segunda já. Vamos abordar também esse tema hoje. Para falar comigo, eu chamo aqui na tela Rafael Lemiezek, que é pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, e o infectologista Emerson Luz. Boa noite, Rafael, me ouve bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa. Boa noite, te escuto bem. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês hoje. Doutor Emerson, seja bem-vindo também mais uma vez, um prazer falar contigo. Obrigado, boa noite a todos. É uma satisfação estar participando aqui do programa. Bom, doutor Emerson, eu quero começar contigo já falando sobre essa situação dos dois estados que a gente está trazendo hoje aqui para o programa, mas que em pouco tempo também, se a gente continuar no relaxamento que a gente está vendo em algumas capitais, em algumas outras cidades também, a gente pode ter essa consequência de lockdown em outros estados. Queria saber sua opinião sobre essa segunda onda aí da Covid. A questão, óbvio que é comportamental, como todo mundo percebeu, quando a população teve um comportamento de exposição e de facilitação para a disseminação do vírus, para a circulação do novo coronavírus, e cursou com esse aumento de casos que nós estamos vivendo hoje, colocando em risco aí todo o sistema de saúde público, com uma taxa de ocupação de UTIs aí passando 70% em alguns lugares, 75% em outros, que já define aí para uma fase vermelha. É interessante que esse tipo de leitura tem que ser feita de forma constante, O Rafael trabalha justamente com essa parte, Rafael? Então, é importante a gente estar por dentro dos números e saber o que é preciso. O comportamento, ele define realmente. E segunda onda também é uma coisa que acontece já em epidemias e pandemias de doenças respiratórias, e é previsto acontecer. Mas precisa, conceitual. Alguém definir que acabou a primeira onda, que a doença está controlada, para começar a segunda. Se alguém disser que agora é a segunda onda, eu não vou discordar. Não deixa de ser. Os casos estão aumentando, e essa é a nossa preocupação. Agora, Rafael, aí em BH, a gente já até falou aqui em outros programas que BH no início foi uma cidade modelo, A gente teve aí um fechamento de comércios bem antes daquela primeira onda, Então, eu queria saber se essa relação também que o Emerson falou das festas de fim de ano, da aglomeração, se foi esse, um dos motivos, que levaram a prefeitura também a decretar esse lockdown agora para segunda-feira. Só um comentário, não é propriamente um lockdown, pelo menos ainda, O que nós temos é o fechamento dos comércios e serviços não essenciais, que ainda é uma situação bem mais branda que um eventual lockdown pelo qual algumas cidades europeias passaram. Eu, particularmente, acho que não há ainda um reflexo direto das festas de fim de ano nos números que a gente está verificando de Covid nesse momento. Eu acho que isso é preocupante e mais uma razão para a gente ser cauteloso nesse momento. Se a gente considerar que você tem um tempo até que os sintomas apareçam, em média 5, 6 dias, podendo ser até 10, 11, 12 dias,
e um tempo depois que os sintomas apareceram, para que a pessoa procure fazer um exame, etc. Esses números, os números de hoje, que em Belo Horizonte eles não estão ruins, mas eles estão piorando rapidamente. É mais importante do que estar ruim, né? É mais motivo de cautela do que estar numa situação ruim. Eles ainda não são reflexos das festas de fim de ano. Provavelmente de fim de ano, do movimento de fim de ano, né? Compra de presente, sair para comprar comida, para fazer para os amigos, etc. Eu acho que é isso. E o prefeito avisou algumas vezes, né, reiteradamente, pessoal, nós não estamos num rumo legal, vamos maneirar, vamos segurar isso. E como, enfim, vários outros partes do país do mundo, isso não teve muito efeito, né? Acho que a gente se pauta muito pelo que a gente está vendo acontecer no nosso redor. A gente sai na rua, o pessoal está sem máscara, está andando, tem trânsito, tem gente enfim. E aí, como tem muita gente sem máscara, tem muita gente já meio sem graça de pedir para pôr máscara, porque seria o tempo todo. Então, é uma coisa meio de movimento de massa mesmo. Eu acho que isso é bastante preocupante em Belo Horizonte, no país todo, nesse momento. Eu trouxe aqui para contextualizar também os dados de BH, né? São 66.916 casos confirmados, 1.923 mortes, e aí a taxa, né, de ocupação de leitos de UTI, 85%, e leitos de enfermaria, 62%. Né? E aí, falando agora já em taxas, Emerson, eu gostaria que você conversasse um pouquinho sobre esse assunto, porque eu acho que tanto BH quanto São Paulo, eles podem servir aí de exemplo, né, de espelho para outros estados. E eu queria saber o que esses governantes têm que observar para que a gente não chegue nesse estágio. São as taxas? A taxa é realmente um bom índice aí para a gente acompanhar? A taxa é um índice muito interessante, que a taxa de ocupação de UTIs vai ter um impacto direto na taxa de letalidade, que é aquelas pessoas que tiveram um diagnóstico confirmado e que evoluíram para o óbito. Se uma pessoa que está precisando de um leito de UTI e não encontra esse leito, o desfecho pode ser catastrófico, ela pode ir a óbito e pode piorar muito a situação. Então, essa saturação do sistema de saúde, não ter leitos, é muito grave. Então, as autoridades, elas têm que estar realmente ligadas nos números, tem que ter planos de contingência, movimentar a paciência, abrir. Lembrando que não basta abrir um leito de UTI, tem que ter uma equipe preparada também, uma equipe que tenha a capacitação de atuar nesse ambiente de alta complexidade. Então, é muito importante realmente seguir essas taxas. E como o Dr. Rafael falou, pode piorar. Se nós estamos vendo o reflexo da movimentação ainda do pessoal nas lojas, indo e voltando, já estão acontecendo, esses números já estão assim, imagina quando começar a manifestação clínica das festas, das reuniões, das aglomerações, e nós teremos aí, então, uma primeira quinzena de janeiro aí bastante intensa aí para os profissionais de saúde e para o sistema de saúde. Rafael, como é que foi a realidade aí em BH? A gente sabe que São Paulo, Rio, no Sul, né? A gente viu muito também, até festa clandestina. Aí em BH também teve fiscalização? A fiscalização está atuando de forma bastante intensa, né? Acho que eles são incansáveis, né? Porque realmente desde de março eles não param, né? Seja conscientizando ou fiscalizando, etc. De um modo geral, é uma coisa engraçada, porque, de um modo geral, a percepção que a gente tem é que as pessoas respeitam, passaram o Natal em pequenos grupos, a percepção que a gente tem, a rua não estava tão movimentada, é muito comum a gente ver muito trânsito, por exemplo, ali no fim de tarde, começo de noite do dia 24 de dezembro, pessoas indo para casa de parentes e tal, estava claramente com menos movimento do que em outros tempos. Agora, uma característica de uma situação de Covid que não é fácil da gente entender com muita clareza é o seguinte: não me interessa os 95% da população, me interessam aqueles 5%. Né? Então, assim, se a gente olha a distribuição, quando a gente olha os números de Belo Horizonte nesse momento, eles não estão tão graves. Eles estão muito preocupantes, é claro, mas eles não estão tão problemáticos. Assim, o RT, por exemplo, né, o básico de reprodução, ele está em 1,5, 0,5, alguma coisa assim, que é óbvio que poderia ser melhor, mas não é a pior. O problema é o seguinte: os números do município, ou de um estado ainda mais
intensamente, eles ocultam nuances micro-regionais. Então, se a gente olha, uma coisa que eu fiz ao longo desse tempo foi fazer uma espécie de um vídeo que vai me mostrando o mapa de calor das infecções ao longo do tempo. Então, ele vai piscando onde você está tendo mais infecções sendo notificadas naquela região em determinado momento. Não é um mapa homogêneo de forma alguma, ele parece uma árvorezinha de Natal, cada hora pisca um lugar, pisca outro. Então, o que acontece em Belo Horizonte nesse momento, por exemplo, para ser bem didático? Os números da periferia, que realmente a periferia sofreu demais no meio do ano, na primeira camada, primeira onda, no primeiro pico que a gente teve, muitas favelas, aglomerados, etc. Eles não estão bons, mas estão muito melhores do que estavam antes. A melhora desses números mascara a considerável piora dos números da cidade, vamos chamar de cidade formal, os bairros de classe média alta, centro-sul aqui em Belo Horizonte. Então, se a periferia melhorou muito e a regional centro-sul, classe média alta, piorou muito, na média o município está ok, isso e pode fazer parecer que está tudo ok. O que acontece em Belo Horizonte é que as vagas de UTI dos hospitais particulares, que lá no meio do ano estavam ansiosas, e aí isso gerou até um certo falso otimismo, hoje estão no limite. Tem alguns hospitais que você vai ser atendido, você não consegue nem ser atendido, porque falam, olha, você está com... Eu tive uma amiga que ela estava com provavelmente uma intoxicação alimentar ou outra coisa, que não era Covid, mas como ela estava com alguns sintomas que poderiam ser Covid, o hospital falou, nós vamos nem te atender, porque se for Covid, a gente não consegue te perceber. E aí, na hora que a gente olha o município como um todo, isso não está representado, né, na verdade, do município. O que leva, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte a fazer o fechamento do comércio de segunda-feira é esse tipo de análise mais minuciosa, mais detalhada. Que é muito importante fazer. Rapidamente, quais são os 3 índices aí que vocês avaliam, Rafael, em BH? Os 3 principais, na verdade, os avaliados, eles são vários, né? O boletim epidemiológico, ele traz variação local de profissional de saúde, de número de novos infectados por 100 mil habitantes ao longo do tempo, uma série de índices. Tem os 3 principais, isso é mais uma necessidade de divulgação e de simplificação do que, de fato, aquilo que realmente norteia. Os 3 principais são o RT, o índice básico de transmissão, ou seja, quantas pessoas cada infectado infecta ao longo de sua doença, o índice de ocupação das UTIs, e aí mede-se públicas e privadas juntos, e o índice de ocupação das enfermarias. São números muito fáceis de entender, muito representativos. No nosso caso, nesse momento, nós estamos em 85% das vagas de UTI, e existe um certo risco, inclusive, da gente ter esse tipo de simplificação, e eu acho que isso é muito importante que a população entenda, porque alguém pode vir, como muitas vezes já vieram, e falar assim, bom, você está em 85% o índice de ocupação de UTI, e esse é o problema agora, vamos dobrar o número de vagas de UTI, claro que não é nada trivial, né? O Emerson bem lembrou que tem coisa de 70 profissionais para cada 10 leitos de UTI, mas vamos dobrar o número de UTI, então o índice cai pela metade, então pode abrir, não é por aí, tá certo? Se a gente faz isso, a gente ignora o fato de que o incremento está sendo muito acentuado, muito mais do que o número absoluto, né? Então, eu acho que entender, você ter números que permitam que a população entenda o que está acontecendo é muito importante, a qualificar esses números e olhar atrás deles, não ficar se limitando a eles, é particularmente importante. Obviamente, o Comitê de Belo Horizonte de Enfrentamento da Covid olha todos esses, né, uma infinidade. O boletim epidemiológico traz a grande maioria deles. Mas a questão da vacina também, ela trouxe uma certa esperança e um alívio, um relaxamento por parte também da população, né? Que isso a gente viu, inclusive, noticiando. Só que até todo mundo ser vacinado, a gente tem aí um longo caminho pela frente, né? Sim, lembrando que o Plano Nacional de Imunização, ele é um plano respeitado, admirado internacionalmente, porque o Brasil tem uma capilaridade capaz de vacinar desde aquela cidadezinha lá na fronteira lá no Ribeirinha, lá na Amazônia, até aquela cidade fronteiriça lá no Rio Grande do Sul com a Argentina, e a gente consegue levar, só que tem que fazer adaptações, tem que melhorar a infraestrutura, a rede de frio tem que estar melhorada também. A vacina não vai resolver da noite para o dia, a população
ela tem que ter essa noção. Então, medidas educativas são necessárias, campanhas. Primeiro que está politizada a questão, segundo que não vai ser da noite para o dia realmente, não é instantâneo. A população está em grupos prioritários, então vai começar ali pelos grupos que têm idade acima de 70 anos, depois vão vir outras prioridades, os trabalhadores da saúde estão aí também no topo dessas prioridades, até ter uma abrangência vacinal ou uma cobertura vacinal que consiga bloquear a disseminação da doença, vai levar algum tempo. A secretária de Desenvolvimento Econômico, durante a coletiva hoje lá de São Paulo, falou sobre uma questão de horário de funcionamento dos estabelecimentos, né? E como que isso impacta a transmissão do vírus. Vamos ver. O grande objetivo nesse momento é reduzir a circulação do vírus. E para reduzir a circulação do vírus, nós precisamos reduzir a aglomeração e isso acontece principalmente no período da noite. Então, esse é o foco principal. Nós precisamos lembrar também, e isso eu agradeço ao Centro de Contingência, eles fizeram uma análise de saúde com relação aos ambientes e às atividades, e nós estamos fazendo uma análise econômica. Nós também estamos no limite na questão econômica, com o fim do auxílio emergencial, com a exaustão das pessoas. Nós estamos lutando neste momento contra o coronavírus, contra o desemprego. Rafael, aí em BH também você falou aqui no início do programa que existe a questão do horário, né? Os comércios aí no Diário Oficial saiu, né? O horário de abertura e de fechamento e acho que vai de encontro aí com o que a secretária falou de São Paulo, que essa questão da noite, né? Do pessoal se aglomerar, muita gente trabalhando, sair do trabalho, se encontrar. Vocês levaram também em consideração essa questão? Sem dúvida. Como eu falei, a gente não consegue, é muito pouco eficiente quando a gente ataca o problema de forma ampla, né, como um colchão por cima de todas as atividades, toda a região da cidade. A gente tem que identificar horários, regiões, atividades que são aquelas que chamam a curva de Pareto, ou a curva ABC, tem muita gente que dá nomes diferentes para isso, porque é o seguinte, em vez de eu atuar igualmente em todos os horários, em todos os lugares da cidade, eu tenho que selecionar aqueles poucos que são os maiores responsáveis pela transmissão. É isso que acontece, sem dúvida nenhuma, com o caso do coronavírus. Então, são algumas atividades, em alguns horários, são responsáveis pela grande maioria das infecções. E é muito importante atacar isso. Um desafio muito grande que o município tem é o seguinte, por exemplo, houve uma polêmica, coisa de um mês ou um mês e pouco atrás, que a prefeitura proibiu a venda de álcool, né, nos estabelecimentos. E a pessoa não informada, muito bem intencionada, pode pensar o seguinte, eu vou no restaurante, eles deixam eu ir no restaurante, mas se eu pedir uma tacinha de vinho, não pode. Quer dizer, se eu tomar coca, eu não vou pegar coronavírus, se eu pegar uma taça de vinho, eu vou pegar coronavírus. Claro que isso é uma simplificação, não faz o menor sentido. O grande negócio foi a forma de a prefeitura atacar uma situação que estava muito intensa em dezembro, calor, pessoal, enfim, na rua, tudo funcionando normal. Os bares, os botecos de Belo Horizonte, olha, o KNAI é o mesmo, vamos trazer bar e restaurante, então eu tenho que, de alguma forma, atacar este problema aqui para ver se eu consigo evitar ter que limitar o funcionamento de todo mundo. Então, você tem que indiretamente ir trabalhando com o problema. Né? Eu não consigo falar, seria ótimo, na prática é impossível, mas seria ótimo que eu pudesse falar, olha, esse pontinho, aquele mapa que eu falei, que tem os pontinhos que vão piscando, nesse pontinho eu vou atuar intensamente, em vez de fechar toda a cidade um pouquinho, eu vou isolar completamente aquele lugar. Se a gente conseguisse fazer isso, na prática é impossível, conseguisse fazer isso, eu tinha acabado com o coronavírus em Belo Horizonte. Infelizmente não é, por questões práticas, questões logísticas e tal. Então você tem que ir trabalhando de forma indireta, né? Aqui enfim, telefone sem fio quase, né? Pelas políticas. E essa questão também do álcool, né, Emerson, está diretamente relacionado ao comportamento das pessoas, né? A partir do momento que você ingere bebida alcoólica, acho que difícil alguém usar máscara, difícil alguém lembrar, né, a depender do grau dessa ingestão de bebida alcoólica, das regras de segurança.
Exatamente. Ainda existe a questão de retirar a máscara quando estiver fazendo ali o uso da bebida e colocar para circular no local. As pessoas vão ficar com um copo na mão, andando de um lado para o outro, como se estivesse bebendo e fazendo esse comportamento social, de interação social, sem a máscara, segurando um copo. Então, a gente acaba perdendo aí pontos, digamos assim, por esse comportamento. Lembrando, né, que quanto maior a exposição nesse meio que pode estar contaminado, pode ter a presença do coronavírus, quanto mais permanecermos ali, mais a chance de sermos infectados. Então, São Paulo mesmo fez essa diferença. O amarelo funciona até às 10 da noite, o laranja até às 8 da noite, são 10 horas de funcionamento, 8 horas de funcionamento no laranja e 10 horas de funcionamento no amarelo. Isso tudo para tentar reduzir a concentração, a aglomeração e a circulação das pessoas. O que a gente tem que ter em mente, então, é que apesar da boa notícia que a gente teve ontem, o programa de ontem foi sobre a vacina, né? A gente ainda está no meio aí dessa explosão do coronavírus e a gente realmente precisa atenção, cuidado e, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Máscara, não aglomerar, álcool e vamos vivendo assim até essa situação se resolver. Eu agradeço demais a participação de vocês, nosso tempo chega ao fim. Rafael, obrigada, boa noite. Prazer, boa noite, até a próxima. Emerson, eu agradeço também sua presença aqui. Tá bom. Obrigado, boa noite. Bom, esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia lá no canal do YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Uma ótima noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.